Olá, olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, Valdo, Rayane, Samantha, Ítalo. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aqui, as pessoas estão chegando. Niédia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Biossíntese Natal. Camille, Tamara. Como sabemos, muitos de nós temos acompanhado, né, as lives da Biossíntese, elas têm funcionado, acontecido quinzenalmente aos domingos, às 15 horas. Sandra acabou de chegar, eu já vou adicioná-la aqui. Pronto, Sandra já está entrando e eu vou falando um pouquinho com vocês. Oi, Sandra! Boa Boa tarde! Seja tarde, bem-vinda! obrigada. Obrigada a todos. Bem-vinda, Sandra, diretamente de Portugal. Muito obrigada por sua disponibilidade para estar aqui hoje com a gente, contribuindo com um tema tão importante para a nossa clínica e tão pertinente, né? Sim, Para esse sim, sim, sim. momento. Eu vou me apresentar e vou lhe apresentar, viu, Sandra? Também aqui, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, eu sou psicoterapeuta somática, sou professora assistente na Biossíntese, né? E vou aqui, nós estamos, né, Sandra, também nos autorregulando aqui um pouco, não é? Que bom, Completamente. que bom que a gente vai falar sobre esse tema aqui, enquanto também a gente vai se autorregulando um pouco, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a regulação do corpo e o sistema nervoso vegetativo, né? Esse é um sistema responsável por manter o nosso organismo em segurança, em equilíbrio, é aquele sistema responsável pelas respostas de luta e fuga, né? E traz aí uma sabedoria de milhões de anos, né? Então, como é que a gente pode aproveitar e não atrapalhar essa sabedoria milenar, né? Para falar sobre isso, temos a Sandra Veiga, convidada especial, vindo diretamente de Portugal, do Instituto de Biossíntese de Portugal, né? E eu vou falar aqui um pouquinho sobre Sandra, né? Sandra é psicoterapeuta somática em biossíntese, terapeuta de casais, terapeuta do Trauma Somatic Experiencing, professora assistente em várias formações de psicoterapia corporal e tem um trabalho efetivo aí com trauma, né, Sandra? Então, muito obrigada mais uma vez, tá? Seja Olha, bem-vinda. obrigado e eu agradeço o convite para estar aqui para falar de um tema que para mim é muito, que me apaixona muito, por isso também desenvolvi os meus estudos à volta disso, não é? Que vai sempre bater no trauma. E queria agradecer este convite e também o Instituto de Biossíntese em Lisboa também agradece esta parceria tão importante que é para ambas as escolas, Brasil e Verdade, Portugal. verdade, Pois, só. Uhum. Sim, sim. pois é, o sistema nervoso vegetativo é, como tu disseste há bocadinho e muito corretamente, é milenar. Faz parte do nosso sistema na evolução do homem desde sempre, desde a parte mesmo do desenvolvimento dos mamíferos. O nosso cérebro reptiliano é que é responsável, que é o nosso cérebro mais antigo, que é responsável Uhum. pelo controle deste sistema vegetativo. Controla
funções como a temperatura do corpo, controla a respiração, controla o batimento cardíaco, controla várias funções que realmente nós não podemos automaticamente ou com consciência controlar. O sistema vegetativo entra em ação sempre que existem sinais de que realmente é necessário entrar. Quer a gente queira, quer não, não é? É muito difícil a gente parar de respirar só porque quer parar de respirar, não é? Verdade. Portanto, então há esta autonomia, não é? Chama-se sistema nervoso vegetativo ou autonómico, porque ele tem esta autonomia independente da nossa decisão consciente. Uhum. Então, o ambiente que nos circunda é fundamental para poder acionar ou não acionar este sistema, não é? Quando nós estamos em ambientes mais calorosos, agradáveis, o nosso sistema regula-se e funciona com tranquilidade, com calma, mas quando existem sinais de alguma ameaça, então aí o sistema entra na sua própria defesa, acionando mecanismos como o aumento da temperatura, o aumento do ritmo cardíaco, a respiração fica mais curta, mais intensa, tudo para criar condições no sistema de regulação também. É curioso, não é? Portanto, ele reage sempre aos ambientes exteriores, de forma a poder criar a estabilidade e segurança no corpo interno, não é? Na fisiologia, para poder reagir. Sim. Isto vai fazendo sentido, assim? Sim, fazendo muito sentido, né? Então, ele é um sistema que traz importante para a nossa sobrevivência, para o nosso equilíbrio, né? Absolutamente, Okay. absolutamente. Nós dependemos dele para poder sobreviver, não é? Uhum. Por exemplo, quando damos um abraço na relação com os outros, com o ambiente exterior, mesmo nas relações interpessoais, quando damos um abraço, o nosso sistema também responde a isso, de uma forma que aciona um sistema nervoso parasimpático. Isto só para explicar que tanto este sistema vegetativo pode ficar ativado, então temos o sistema que chamamos simpático, então está ativado de forma a poder dar uma resposta, não é? Exterior, como pode acionar um sistema parasimpático que pode dar uma resposta mais paralisante, com medo, ou então uma resposta mais interativa, não é? Certo. Então, o sistema simpático, ele funciona mais em que situações? Ele fica mais ativado em que situações? Fica mais ativado em situações em que nós temos que reagir. Uhum. Temos que reagir, percebemos que é necessário uma reação nossa, ou para nos levantarmos, ou para, sei lá, coisas simples, inclusive, cumprimentar alguém. Há uma necessidade do nosso sistema reagir, não é? Ou até mesmo para nos defendermos, para corrermos, para fugirmos. O sistema simpático é importante nesse sentido, ok? Portanto, todo o mecanismo, o modo de silêncio. O sistema simpático, quando ele é ativado, vai preparar toda a funcionalidade orgânica do corpo. Portanto, há mais circulação sanguínea, há mais ativação dos nossos sentidos para perceber o que é que temos, como temos que reagir. Sim. Okay? Então, ele prepara o corpo para a reação, é assim? Exatamente. Prepara energeticamente e capacita o corpo para poder reagir à situação que se está a apresentar à frente. Ok. Então, essa é uma função realmente muito importante. E como é que funciona o sistema parasimpático? Em que momentos? O sistema parasimpático tem aqui duas vertentes. Uma que é mais defensiva, em que o corpo, numa situação de ameaça mais extrema, e aqui é que reside também a situação traumática, não é? O sistema pode, pura e simplesmente,
paralisar, parar. Uhum. Porque a resposta de defesa que o corpo encontra não é suficiente para a sobrevivência. Então, o corpo para. Pode haver desmaio, pode haver paralisia muscular, Uhum. fixação. Portanto, existe essa possibilidade de o corpo. Não deixa de ser uma reação, não é? Mas Uhum. é uma reação de estagnação, de congelamento, como nós lhe Certo. chamamos. Okay? Essa é a situação mais extrema, não é? Isso Uhum. acontece quando estamos a falar agora um pouquinho de trauma, quando existem situações ou de assaltos, então aí no Brasil, não é? Sim. Assaltos ou em que a pessoa parece que não reage, ou até violação, parece que o corpo não reagiu. A verdade é que o corpo avaliou a situação e percebeu que não, eu aqui não tenho hipótese de reagir, então o melhor é eu conservar a minha energia e parar. Então existe esta imobilidade corpórea que é a melhor defesa que o corpo encontrou para aquela situação, quando é Uhum. excessivamente agressivo, Certo. ok? Mas há Então, um outro lado, sim, mas há um como. outro lado do parasimpático, que é um lugar de regulação com o outro. Eu há bocadinho falava do abraço, tu estás a rir e eu rio-me, portanto, isto é corregulação. E isto Uhum. vai acionar um lado do sistema parasimpático, que é um lado que nós chamamos de ventral, que é um lado em que há uma tranquilidade do sistema nervoso, o batimento cardíaco é mais calmo, a respiração é mais calma, mas eu continuo a ter uma capacidade de interação. Uhum. Então, quando eu te olho aqui agora e respiro mais profundamente e gosto da resposta que me vem, me sinto acolhida, me sinto segura, né? Nós vamos nos autorregulando, é assim? Exatamente. Esta é uma forma de regulação que o Stephen Porges chama de co-regulação. Eu regulo-me com o outro. Uhum. E isto é uma coisa importante, que é acionar o nosso sistema parasimpático de uma forma consciente. Então, Uhum. quando, por exemplo, em clínica, se pede a um cliente para nos olhar nos olhos, respiramos em conjunto, isto é uma forma ativa de corregulação. Uhum. É? Ok. Então, Sandra, como é que você está falando de vários sinais, né, que a gente pode perceber também, já colocou aqui no dia a dia, como é que a gente percebe a atuação desses dois ramos, né, do Uhum. sistema nervoso, simpático, parasimpático, e a importância do equilíbrio, do funcionamento deles de forma integrada, de forma equilibrada, não é assim? Né? Exato, exato. Então, eu gostaria de te questionar um pouco, né, sobre as situações de estresse, né? Hum, Será que todo o estresse, ele é maléfico, né? Porque a gente fala da ansiedade. A ansiedade é uma emoção que ela, de certa forma, também ela é adaptativa, claro né? que sim, Ela claro. nos coloca numa posição de alerta, de preparo, né, para a resposta. Mas aí até trazendo também para situações traumáticas, né? Em que momento essa ativação, né, Hum, ela passa a ser maléfica, ela passa a ser negativa ou desadaptativa para o organismo? sim. Aí nós, como psicoterapeutas somáticos, e a biossíntese ensina-nos e prepara-nos para isso, para lermos os sinais corporais, os gestos, movimentos que vão surgindo quando a pessoa começa a percepcionar que está numa situação de stress mais ativada, não é? Então aí Uhum, podemos perceber que os sinais, por exemplo, se uma pessoa entrar numa sala cheia de gente, não conhece ninguém, a sua ansiedade vai acionar um pouco, não é? Se a isso. sua temperatura do corpo se mantiver estável, se a sua respiração, apesar de ter alterado ligeiramente, mas se mantém regular, então a ansiedade que ali surgiu é uma coisa absolutamente natural
e que permite que o sistema possa perceber, ok, estou num ambiente diferente, então vou me ajustar e adaptar. Agora, se por acaso uma pessoa entrar numa sala cheia de gente, em que começa a transpirar das mãos, começa a respiração a ser curta, até mesmo ficar com alguma dificuldade em respirar. Tudo isso são sinais excessivos para a situação que é. Então, o corpo não se pode adaptar tão facilmente. Então, aí estamos na presença de uma ansiedade maior e que naturalmente traz uma informação de que há um resíduo traumático. Porquê? Porque o corpo está a reagir de uma forma excessiva. Então, o corpo está a percepcionar que o ambiente, de alguma maneira, é ameaçador, porque ele está-se a hiper-preparar, só que a situação não é ameaçadora. Então, há este desajuste entre a realidade e a reação do corpo. Quando há esse desajuste, há sinal traumático. E como o trauma é uma fixação na fisiologia do corpo, o sistema nervoso está fixado. O sistema nervoso vegetativo está fixado naquela reação excessiva. Ok? Ok. Como é que se dá essa fixação, né? Então, o corpo ele está fixado nessa, seria uma memória. Exatamente, exatamente. Em alguma situação houve essa ativação, esse medo ou situação de dificuldade de uma resposta correta do corpo, então o corpo ficou com a memória de que existe perigo. E a situação exterior pode ser o número de pessoas que esteja na sala, o ambiente, se é de empresarial, se é de amigos. Tudo isso são informações, microinformações que o ambiente tem e que o corpo vai percepcionando e que vai, vamos lá, colar à memória que teve de um evento que não correu bem. Então, esta é a memória que o corpo tem e que fica fixado. Porquê? Porque no momento em que ficou com maior ansiedade, essa ansiedade não pôde ser libertada, não pôde ser resolvida. Então ficou no sistema. O que quer dizer que eventos futuros que se assemelhem ou que o corpo percepcione que são idênticos, o corpo vai reagir sempre da mesma maneira. Então, Esta fixação do sistema. Então, essa memória ela vai sendo reativada em situações futuras. A memória somática. Exatamente, exatamente. E a memória somática tanto pode ser quer da temperatura do ambiente, da luminosidade do ambiente, das pessoas, do contexto em que se está. Qualquer pequenina coisa pode acionar esta reação que é desajustada àquele momento. Então, eu ouvi, né, o corpo, ele não diferencia, não é? Então, entre a experiência presente e esses estímulos da memória do passado, não é assim? Exatamente, ele não identifica temporalmente. Ele apenas identifica os sinais exteriores. Nós sabemos que nós percepcionamos o mundo pela visão, pela parte sinestésica, não é? Da pele, do cheiro. Tudo isso são as formas, os nossos sentidos são as formas como nós percebemos o mundo. E o nosso corpo também percebe o mundo assim. Por isso é que ele vai reagindo de maneiras diferentes, de acordo com a experiência passada da pessoa. E naturalmente que estes sinais são importantes para acionar, e acionar mais ou menos, o sistema nervoso vegetativo. Portanto, ele é basilar nas nossas atitudes, reações, comportamentos, que muitas vezes não temos consciência do que é que os está a disputar. Mas que alguma coisa os disputa. Portanto, é fundamental para o nosso equilíbrio e a nossa regulação estarmos atentos ao nosso sistema vegetativo, respeitar aquilo que ele nos vai dando indicação. Quando percebemos, e isto é algo que, por exemplo, em clínica acontece muito, que é esta psicoeducação somática.
do paciente, não é? Do cliente, ajudá-lo a percepcionar os pequenos sinais que o corpo vai dando. Não para os eliminar, naturalmente, mas para os respeitar, para os incluir, como se fosse informação que vamos tendo para podermos regular, aí com mais consciência, com mais awareness. Não é? E hoje, né, na nossa vida muito corrida, né, apesar da pandemia, parece que tem algumas pessoas que têm conseguido mais momentos de relaxamento, né, mas outros parece que têm corrido ainda mais. Né? A gente tem vivido, em muitos casos, parece que num piloto automático, né? E cada vez mais muitos de nós desconectados mesmo do nosso corpo, das nossas sensações, né? Então, assim, como é que a gente pode como é que a gente pode se autorregular ou regular na relação? O que a gente pode trazer assim mesmo para o dia a dia, né? É um bocadinho essa consciência somática, porque o sistema nervoso vegetativo vai nos regulando face àquilo que acontece no exterior. Mas quando nós temos essa consciência, nós podemos acionar a nossa autorregulação. Percepcionar quando estamos a ficar mais ativados, mais estressados. E poder também, e a biossíntese ensina, porque trabalha com o recurso, que é poder balancear, equilibrar com aquilo que nos faz bem, não é? Que nos regula. Não é? Por um lado, tanto pode ser muito fisiologicamente a respiração, como pode ser também tomar algumas decisões na vida de poder introduzir aspectos que são saudáveis para nós, quer seja a prática do desporto, quer seja ler, são decisões que são importantes. A consciência de que precisamos de nos ir equilibrando, não é? Porque realmente o mundo fora é muito corrido e nos obriga a correr muito. Então a consciência de que podemos e precisamos de abrandar é-nos dada também pelo sistema nervoso vegetativo. Não é necessário passar a tomar antidepressivos ou ansiolíticos para continuar a correr, não é? Então... Sim, então a importância aí de estarmos mais conscientes das nossas sensações, das nossas reações, né, e podermos fazer escolhas benéficas para a nossa saúde, não é? Exato. Essa faz parte da nossa autorregulação. Poder ter consciência do que é que vai acontecendo no nosso corpo. E isto realmente, a psicoterapia corporal e a biossíntese em particular, traz essa autoperceção e propriocepção do nosso corpo e daquilo que nós vamos necessitando para poder nos autorregular. A autorregulação é uma coisa consciente. Não é o sistema nervoso que se autorregula. Somos nós que vamos decidindo, com a consciência que vamos ter, da nossa autorregulação. Porque o sistema se regula a si próprio. Não é? Quando precisa de ser ativado, ativa-se. Quando precisa de acalmar, acalma. Não é? Se estivermos num ambiente agressivo, o sistema regula-se para dar uma resposta correspondente, agressiva ou de defesa. Se estiver num ambiente agradável, o sistema nervoso também se regula para dar uma resposta correspondente, não é? Ok. Sandra, eu tô lhe ouvindo bem, mas o seu vídeo, ele tá fechado para mim, né? Ai, eu acho que... Eu estou-te a ver. Certo. Eu estou-te a ver. Tá Não bem. sei. Então vamos em frente. Eu estou lhe ouvindo bem, eu só não estou conseguindo lhe ver. Eu vou fazer aqui que a Camille está colocando, que também
né? Parece que as pessoas não estão conseguindo lhe ver, mas Então, nós estamos lhe ouvindo, né? olha, eu aqui não tenho informação nenhuma, porque eu estou-te a ver bem, estou-te a ouvir bem. Então vamos em frente. Pode ser Mas é que seja algo com a conexão e deva estar voltando, tá? Deixa eu falar, quem fez uma pergunta, quem fez um comentário aqui foi Cláudia, do eBay, né? E ela falou aqui, seja bem-vinda, Cláudia, que bom te ver aqui. Então, ela está colocando aqui sobre ter consciência do que nos perturba e que nos recursa e regula, né? Então, como... Esse é o processo terapêutico, não é? À medida que nós Isso. nos vamos conhecendo um pouco melhor, nós vamos tendo essa consciência que é muito vivida no corpo daquilo que nos perturba e daquilo que nos recursa, que nos faz bem. Não é? E a biossíntese, neste caso em particular, através do seu centering, que faz este equilíbrio entre as várias camadas do endoderme, do ectoderme, do mesoderme, acaba por criar essa possibilidade de harmonização, trabalhando naturalmente, ultrapassando os bloqueios, os cortes que vamos tendo, para poder trazer essa harmonização. E isso traz-nos a consciência mais presente daquilo que são as nossas dificuldades e aonde é que nós temos que ter mais atenção. Pronto, Sandra, agora sim. Não sei o que é que aconteceu. Pronto, mas estou lhe vendo bem, né? Sim, ok. Ok. Vou só dar um pequenino exemplo de que como é que nós, por exemplo, na prática clínica, podemos ir observando esses sinais que vão surgindo à medida que as pessoas trazem as suas histórias, as suas vivências, isto na prática clínica mesmo. Por exemplo, quando alguém pode trazer alguma história mais intensa, desculpa, não está a funcionar o modo de bloqueio das chamadas. Nós podemos percepcionar a tonificação do corpo. Quando o David fala também, quando fazemos a leitura corporal hipertónico, hipotónico, podemos associar a reação corporal da pessoa àquilo que está a relatar naquele momento. Não é? São pequenas indicações que nos vão dando mais informação sobre a história da pessoa e sobre a sua reação. Não é? Se é uma reação que pode ser um pouquinho mais fixada, se é uma reação que é mais descontraída. Não é? Então, o corpo vai falando, não é? Como a gente sabe bem. Vai dando essas indicações e é através desse sistema nervoso autónomo que isso vai acontecendo. Eu recordo-me de uma situação muito interessante de um paciente meu que, ao relatar um acidente de carro que foi tendo, que teve, à medida que ia relatando, havia sempre um movimento involuntário do seu corpo. Um braço que mexia e uma perna que mexia. Era tudo para o mesmo lado. Portanto, estes movimentos involuntários que vamos encontrando e que muitas vezes nós também vemos nos fios mais soltos, aqueles movimentos que o paciente não percebe que os está a fazer, eles estão ligados e conectados à história. Então, são todas essas pequeninas manifestações, quer o calor, quer a respiração, quer esses movimentos musculares involuntários, que que nos trazem mais informação sobre a história, se é mais ou menos traumática. Quanto maior o resíduo no corpo, mais indicação de trauma existe, não é? Sim. Então, isso que você pode verificar na própria prática clínica, né? Que a biossíntese é riquíssima também para isso, né? Por ter um olhar tão integral, né? Diante da pessoa,
né? Então, desde do olhar para o corpo somático, para a mente, para a espiritualidade. Então, abre um leque imenso, né, de possibilidades de olhar para o que é genuíno, né? E traz também uma questão muito importante que, como eu falei há bocadinho da corregulação, é que o terapeuta é a ferramenta no processo terapêutico do cliente. Então, há essa interação e inter-relação que faz a diferença na regulação e na tomada de consciência da autorregulação. Quando pedimos um grounding do olhar, quando fazemos um toque de contenção, tudo isso tem uma influência no sistema nervoso daquela pessoa. Então, nós trabalhamos nesse lugar seguro e de estabilidade. Não é? Então, somos coautores de que aquele sistema também aprenda ou tenha uma memória de estabilidade e de segurança. E, no fundo, é isso que o pequeno laboratório que é o setting terapêutico e o processo terapêutico, não é? Para que nós possamos transmutar as experiências traumáticas, mais ou menos, de cada pessoa. Não é? E Sandra, para isso, né, esse lugar, o lugar seguro, o lugar do acolhimento, tem uma importância fundamental, não é? Nesse ligar e desligar do sistema, não é assim? Exatamente, e aí estamos sempre a ativar o sistema nervoso parasimpático no seu lado ventral, que é o da corregulação e do lugar da regulação saudável. Não é? É possível nós falarmos de uma história, por exemplo, neste caso, do acidente que foi muito traumático para aquela pessoa, sem que o corpo se desorganize, sem que a pessoa perca o seu grounding. Não é? Porquê? Sim. Porque naquele setting há lugar também a uma corregulação. E o sistema celularmente ganha uma memória nova. Sim. Então, sem esse lugar seguro, não é possível fazer essa curva, digamos assim, não é? Exatamente. O lugar seguro, da estabilidade, da segurança, é fundamental para a resolução do trauma. Esta é a base também de trabalhar com o trauma. Por isso, o grounding, o centering, o facing, os três grandes pilares da biossíntese são fundamentais nesta articulação de trabalhar com o trauma e poder ultrapassar situações traumáticas, algumas graves, outras até mesmo de trauma de desenvolvimento, que é um outro género de trauma. Então, Sandra, trazendo mais assim para a prática clínica, né, para o contexto mesmo da biossíntese, né, o que é que você vê assim que a biossíntese tem mais a contribuir, né, nesse lugar, né, de proporcionar, né, de chegada nesse lugar seguro, de janela de oportunidade para o desenvolvimento da resiliência, não é? Sim, exatamente. O que é que a biossíntese pode assim contribuir, né? A biossíntese contribui uma das coisas é neste estabelecimento da relação terapêutica, não é? Do contacto, do bonding que se estabelece com o paciente, nesse lugar seguro, porque assim é possível começar algum trabalho, não é? Sem isso não é possível ancorar nenhum trabalho terapêutico. Então a transformação, a transmutação, ela não acontece de uma forma forte, de uma forma estruturada. Não é? Okay. Também o facto da autoperceção, da perceção com o outro, permite, e da perceção exterior, permite essa consciência, que também é uma parte educativa que a biossíntese faz ao paciente, para lhe devolver o seu empoderamento. Não é? A presença, a dupla presença, a tripla presença são chaves para que a autorregulação se possa fazer. Nós temos aqui um comentário, né, de Cláudia Montenegro,
o setting terapêutico como um lugar seguro e de amorosidade, né? Isso, deixa eu ver aqui mais outros comentários. Trabalhamos com o bonding, estamos a trabalhar de coração, naturalmente, não é? Estamos a promover o lugar seguro de proximidade, de respeito, de acolhimento. Então é mais fácil exponenciar esse lugar seguro para trabalhar coisas que são menos seguras, não é? Então, a biossíntese toca em todos estes aspectos fundamentais para a resolução do trauma, para criando condições para depois abordar o trauma. O David fala muitas vezes, e toda a gente sabe, conhece esta frase, mais vale uma grama de contacto do que uma tonelada de energia. E realmente, sim, só o facto da conexão com o outro, a ligação de coração, permite trazer um lugar de segurança que é inalcançável de uma outra maneira. Nós somos movidos pelo coração. Sim, e é interessante, né, Sandra, você colocar isso, porque eu penso que a biossíntese traz realmente um grande diferencial nesse ponto, porque se você pensa só num aspecto de descarga energética, né, talvez isso não seja suficiente para levar o paciente, a pessoa, né, para um lugar seguro, para encontrar esse lugar seguro e essa janela de oportunidade, né, para desenvolver resiliência, bem como no caso de trabalhar só de uma forma no aspecto mais cognitivo. Claro, Né? claro, claro. Nós trabalhamos com o corpo e faz toda a diferença. A biossíntese, quando traz esta consciência corporal e também esta educação no contexto terapêutico, é fundamental, porque a resiliência só acontece quando a pessoa se empodera do seu estado. Não é? Essa aceitação e essa capacidade. E essa capacidade é muito fisiológica. Estamos a falar da célula, estamos a falar da experiência que vai para além da situação traumática. Então deixa de ser fixação para ser algo mais. E esse algo mais tem que ser no empoderamento do próprio cliente, não é? Mas é no setting terapêutico que isso pode acontecer. Então algo novo nasce, não é? Algo novo nasce. Sim, sim. Sandra, nós estamos caminhando aqui para os nossos 15 minutos finais. Eu gostaria de saber se você, né, gostaria de fazer um apanhado, né, geral sobre o tema, como você gostaria de ir se encaminhando para esse encerramento. Ok. Eu gostava só de reforçar esta importância de prestarmos atenção com consciência, com o olhar interno, para todos os pequenos sinais que o nosso corpo vai dando. De uma forma sem crítica nem julgamento. Mesmo quando estamos numa discussão acesa, quando estamos num momento mais de desequilíbrio emocional, já não estou a falar de situações traumáticas, porque aí o estado de consciência é um pouquinho mais difícil de alcançar. Mas para uma aprendizagem, podermos prestar atenção ao que é que está a acontecer comigo neste momento. É uma pergunta que se pode fazer. O que é que está a acontecer? E coisas fisicamente estão a acontecer. Aumentou a minha temperatura do corpo, estou a transpirar das mãos ou estou a transpirar noutros sítios. Tudo isso tem a sua particularidade e é sem crítica nem julgamento. Essa consciência pessoal do que está a acontecer na fisiologia do corpo é uma informação preciosa para podermos tomar uma atitude, tomar uma consciência. Então, estamos a trabalhar muito diretamente com o endoderma, ok? Para depois podermos passar a um mesoderma, com mais consciência, com o ectoderma também incluído. Então estamos a pôr um pouquinho em prática o centering, não é? Aquele alinhamento em que eu não sou precipitada, em que eu não faço as coisas de uma forma
desorganizada impulsivamente, mas eu tenho em atenção a informação, não só do exterior, mas também aquela que está internamente. Isso permite que nós possamos treinar e melhorar a nossa autorregulação, porque o corpo nos ajuda, né? Ele dá-nos todos os sinais. Sim. E então... Tem um comentário aqui, Sandra, de Camille, e ela está falando da importância da respiração nesse momento da autorregulação. Acho que esse é um ponto importante, não é? E tão utilizado, tão explorado por nós na biossíntese. Sim. Sim, uma das ferramentas mais utilizadas é efetivamente a respiração, não é? Porque nos ativa diretamente e rapidamente, é um dos poucos sistemas que nós temos algum controle, que realmente nós podemos trazer uma respiração mais calma. Então aí estamos a ativar diretamente o sistema nervoso parasimpático. Quer o olhar para o outro, entrar em contacto, em conexão com o outro, quer a respiração, são ferramentas, por assim dizer, que ativam diretamente o sistema parasimpático. Então, nós realmente em biossíntese também praticamos muito isso, não é? O olhar interno. Tem a meditação, Exatamente. né? Também. O estado meditativo é essa contemplação, não do exterior, mas do interior, não é? Então, são ferramentas que a biossíntese utiliza para ativar rapidamente o sistema parasimpático, de um lado saudável, não do lado paralisante, não é? Então, são pequenas ferramentas que realmente fazem toda a diferença. Tem uma outra ferramenta, né, também, que eu me recordo agora, das memórias criativas, né, que vêm através são muito utilizadas com a meditação também, né, ferramentas muito ricas. Aí estamos a treinar realmente o facing, não é? Quando utilizamos, como há bocadinho dizemos, o corpo não tem a memória temporal, não é? Portanto, as imagens criativas são capacitadoras do sistema parasimpático, não é? Então, aqui nós podemos balancear, equilibrar. Ok, Sandra. Mais algum exemplo que você gostaria de trazer hoje sobre a clínica, sobre a biossíntese? Olha, uma das coisas que, falando agora, lembrando-me agora um pouquinho do centering, que uma das coisas que eu aplico muito na clínica, quando percebo que há uma maior ativação do sistema nervoso do paciente, é pedir-lhe para fazer uma rotação da cabeça, para que pudesse olhar à volta da sala onde está, de uma forma mais lenta, e deixar recair o seu olhar em algo que lhe traga um pouquinho mais de tranquilidade. Tanto pode ser uma planta, como um livro, como uma almofada. É um exercício que também vai ativar o sistema nervoso. Não é naquele contacto com o outro, do grounding do olhar, mas o poder olhar à volta do espaço onde está, porque como estamos a trabalhar com um sistema muito reptiliano, não é? A necessidade de percepcionar o ambiente seguro também é importante. Então, o poder fazer essa rotação do olhar e deixar cair o olhar sobre um objeto que traga um pouquinho mais de tranquilidade, é um exercício que eu faço com alguma regularidade e funciona muito bem. E poder ficar naquele momento com o olhar pousado nesse objeto, sem crítica nem julgamento. E poder estar em contacto com a respiração, percepcionar como o corpo vai abrandando o seu ritmo e permitindo que isso aconteça, não é? Com acolhimento. E a Cláudia está colocando aqui, complementando, viu, Sandra? Falando do campo motor de rotação. Claro, né? sim. Sim, aqui estamos a aplicar os campos motores, não é? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Assim como também o poder propor extensão, contração, dependendo daquilo que for o movimento
da pessoa, como a biossíntese trabalha. Eu podia ficar aqui N tempo a falar e a juntar as peças todas. Estou agora a ver nas polaridades, não é? Uma coisa tão Sim, fundamental na biossíntese, nas é. polaridades. E então propor algo que fosse polar àquilo que a pessoa está a experimentar, não é? Uhum. Como uma outra possibilidade. Portanto, aqui podemos meter a biossíntese, São trabalhar o muitas trauma, ferramentas. entra. Imenso, Isso, imenso, imenso. isso. Então, Sandra, eu gostaria de ir encerrando hoje por aqui. Eu acho que temos realmente muitas ferramentas. A biossíntese é riquíssima, né, nesse aspecto, né? E eu gostaria de agradecer pelas suas contribuições hoje, né? Colocar que a biossíntese Natal está de portas abertas sempre para todo esse intercâmbio, né? E eu gostava muito também de agradecer a ti, porque és uma simpatia para fazer uma entrevista e para estarmos nesta live, foi super agradável. Queria agradecer ao Valdo também e a todos os meus professores, que também foram vossos professores, não é? Aí do Brasil, e tenho a certeza que o Instituto da Biossíntese tem uma excelente parceria com vocês. O da Biossíntese aqui em Portugal, e fico muito grata por nos acolherem também e serão Muito, muito bem acolhidos cá em Portugal. muito obrigada, Sandra. Recebemos presentes maravilhosos aqui também nas nossas lives através da equipe de Portugal. Foram momentos riquíssimos. Então, que venham muitos outros, né? Claro, a partilha é fundamental, não é? Fundamental para todos crescermos. Sim, Claro que sim. sim. Inclusive, para quem não assistiu por completo, né, ou quem desejar assistir em seguida, pode visitar o nosso canal no YouTube, que é Biossíntese Natal RN. Então, pode assistir as lives anteriores, né, que aconteceram. Tem um material riquíssimo lá, né, de muitas contribuições. Temos o perfil também do Instagram, que tem todas as informações atualizadas sobre a escola, né? Eu gostaria de colocar aqui também para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a biossíntese, que nos siga, que nos acompanhe, que mande perguntas. Nós temos uma programação de cursos, né, anuais, e a própria formação. Então, estamos de portas abertas para receber a todos e felizes demais com essa parceria, Sandra. Muitíssimo obrigada. E Eu é que agradeço. Foi muito bom, gostei muito e continuamos a tentar fazer um mundo mais feliz, não é? isso. Obrigada a todos que contribuíram, que assistiram e que também nos ajudaram a nos autorregular aqui. Sim. Tchau, tchau, Sandra. Até Um beijo, breve. obrigado. Obrigada. Obrigado a todos por terem participado. Tchau, tchau.